Mônica Fonseca é graduada em História e possui mestrado em Letras pela PUC Minas, onde atua como professora. Com sua experiência em História da Arte, desenvolve projetos ligados ao mundo do patrimônio artístico, cultural e arte sacra. Mônica Fonseca coordena o Inventário do Patrimônio Cultural da Arquidiocese de Belo Horizonte. Olá, professora Mônica. Vamos conversar no Religária de hoje sobre o trabalho da professora Mônica no campo do patrimônio cultural e sobre os trabalhos do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vinda ao Religário, Mônica. Muito obrigada. Você pode participar do Religário através do canal interativo e também pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse www.tvhorizonte.com.br/Religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Mônica, qual é a importância desse trabalho do patrimônio para a memória do povo? Bem, todo conhecimento é bem-vindo. O trabalho do patrimônio, do inventário do patrimônio, tem como objetivo conhecer o patrimônio da Arquidiocese. Obviamente que as comunidades onde esses objetos, ou festividades estão, elas conhecem o seu patrimônio. Mas é necessário que isso seja divulgado, que outras pessoas também saibam da existência, para que os usos também sejam feitos de acordo, sejam não predatórios, Hoje nós temos uma atividade, uma tendência a uma acentuação da atividade de visitas, de turistas. Então é necessário que esse conhecimento, inclusive a compreensão do valor que esses bens têm para a história do povo, seja conhecido e, logicamente, respeitado. Sim. No Memorial da Arquidiocese, você coordena o inventário do patrimônio cultural. Isso. O que é o inventário? O inventário é um projeto de pesquisa, fundamentalmente. O objetivo é conhecer o que existe, aonde está e quais as condições. Ou seja, se está conservado, se não está, se tem algum problema. E isso vai orientar as ações no sentido de políticas de conservação, de restauração, inclusive de divulgação, programas com as próprias comunidades, muitas vezes, ou aliados a outros órgãos que também têm essa interface com o patrimônio. E como é que começou essa pesquisa? Bem, essa pesquisa começou há algum tempo, há uma década. Foi um professor da Universidade Federal que se aposentou da Escola de Belas Artes, professor Luiz Gonzaga Teixeira. Ele apresentou uma ideia ao arcebispo na época, que era Dom Serafim. A ideia foi acatada e Dom Serafim, então, orientou para que esse projeto fosse abrigado aqui na Universidade Católica. E desde então nós estamos trabalhando. Vocês estão trabalhando. Hoje o inventário compõe o memorial da Arquidiocese. Sim. Quando o Dom Valmor veio para Belo Horizonte, assumiu o arcebispado, ele criou o memorial. Ele pediu, inclusive, ao professor Luiz Gonzaga que estabelecesse um projeto preliminar para a criação desse memorial. E o objetivo era fazer com que esse órgão abrigasse não só o inventário, mas o Arquivo Arquidiocesano, o Museu de Arte Sacra que foi criado e um Centro de Promoção Cultural Religiosa que também foi criado na época. Para a gente entender sobre do que trata o inventário, eu perguntaria assim, o que é patrimônio? Como é que a gente pode chegar a essa ideia, O patrimônio da Arquidiocese, o patrimônio cultural, o que é isso? Bem, de uma forma assim, mais simples, são os bens que compõem o acervo da Arquidiocese. No caso, são
os edifícios religiosos, as igrejas, capelas, né? Os objetos que os ornamentam, né? Os altares, as pinturas, os próprios paramentos, os objetos litúrgicos. Mas não existe também patrimônio imaterial? Sim, Isso é um sim, patrimônio material, sim, né? justamente. O que seria, então, patrimônio imaterial? As religiões, né, não só a católica, mas todas, elas têm um patrimônio de valores, né, de crenças, de práticas eventuais, comemorativas, celebrativas. Então, isso compõe, no caso das religiões, o que nós chamamos de patrimônio imaterial. E hoje nós começamos a desenvolver uma política nesse sentido também, né, de fixar, de alguma forma, essa riqueza cultural que existe, mas muitas vezes é desconhecida para o grande público. Sim. Então é importante que seja conhecido. Eu sei que vocês têm já um material muito bom, isso fica Bastante. lá no memorial, mas um deles, por exemplo, é esse guia do visitante da igreja de São Francisco, lá da Pampulha. Acho que quem não é de Belo Horizonte, não é, pelo menos em algum momento já viu, não é, pela TV, talvez, a igrejinha da Pampulha. Sim. Não é? Qual é a importância, por exemplo, da produção desse tipo de material e de outros, não é? Como folhetos, folders que vocês organizam para outras igrejas também? Bem, saber que existe o patrimônio, mas não divulgar, implica quase que numa censura, eu diria, né, para o conhecimento, o amplo conhecimento a respeito dele. Então, junto com a pesquisa, né, sobre o que existe, enfim, nós também temos esse segundo momento, que é a produção de materiais de divulgação, né? Então, esse guia do visitante, ele surgiu com esse propósito de divulgar de uma forma correta, porque, infelizmente, existem algumas peças, né, de divulgação que são feitas com a melhor intenção, mas muitas vezes trazem erros, né, informações imprecisas ou mesmo incorretas. Então, eu acho que nós temos que zelar, inclusive, por isso, né? Na medida que nós somos estudiosos, pesquisadores, né, e tomamos o cuidado na produção de um conhecimento verdadeiro, legítimo, é necessário que também isso chegue, alcance o grande público e não apenas as pessoas interessadas, né, os próprios estudiosos e pesquisadores. Sim. Então, o objetivo é esse. Quando vocês elaboram um material como esse, um guia do visitante, nesse caso é um livro, né, da editora PUC Minas, sim, em parceria com o Memorial, mas quando vocês também produzem algum folder, sim, sim, vocês levam em consideração que tipo de informação? Bem, em princípio, as informações históricas, no caso de um folder, por exemplo, né? Informações históricas a respeito da origem, no caso de ser uma igreja, uma capela, né? Quando que aquilo foi construído, quais as pessoas envolvidas, por que se decidiu pela construção naquele lugar, a invocação, né? Que é uma coisa importante. Isso fala um pouco a respeito, né? Dessa cultura do povo com relação às crenças, aos valores, né? E o elenco de bens que compõem o acervo desse lugar, né? Então, por exemplo, imagens que são significativas, que são importantes, algum objeto que marca, né, uma identidade também para aquela história, para aquele lugar, para aquele povo. Nesses folhetos, geralmente, nós fazemos relacionamos, né, esse elenco de bens. Sim. Esse trabalho que é levado pela Arquidiocese de Belo Horizonte é um bem para toda a sociedade. Sim, com certeza. Como que empresas, outras organizações, o próprio poder público se envolve com este trabalho? Bem, do ponto de vista de empresas, ainda nós temos uma interface muito pequena. Não é um processo fácil de construir, né? Principalmente porque muitas vezes, mesmo considerando as leis de incentivo,
o interesse normalmente, e isso é natural, não é uma coisa necessariamente ruim, é com eventos que tenham ampla divulgação. Então, o patrimônio ele tem uma limitação, né, em termos de divulgação, né, de visitação, porque isso tem que ser respeitado, porque é uma forma de preservá-lo, né, de trabalhar na sua salvaguarda. Se a gente coloca uma quantidade enorme de pessoas dentro de um lugar, às vezes com eventos, né, que são incompatíveis, isso não é bom, né? Então, muitas vezes as empresas têm dificuldade, né, de entender isso. Mas nós temos procurado parcerias com diversos órgãos públicos, né? Temos convênios assinados com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, o IEFA, enfim, e atualmente com a Fundação Municipal de Cultura. Okay. A preservação do patrimônio artístico e cultural é o tema do Religário de hoje. Eu converso com a professora Mônica Fonseca, coordenadora do Inventário do Patrimônio Cultural da Arquidiocese de Belo Horizonte. Voltamos já.